Bom, do que se constitui, então, essa segunda parte do nosso terceiro seminário Aviesp? Vou contar um pouquinho do que vai acontecer. Aliás, já informando aos senhores que, ao final do nosso seminário, aqui dentro da plenária, nós iremos oferecer um coquetel aqui à frente, então esperamos que todos fiquem para o famoso network, que é muito importante, certo, senhor presidente? Então, muito bem, esperamos que todos vocês se mantenham conosco. Do que nós vamos falar agora, certo? Como conquistar um novo tipo de passageiro? Esse vai ser o tema central que orientará direta ou indiretamente, de forma mais filosófica e também prática, todas as apresentações dessa segunda parte, que vai ser composta por 2 palestras. A primeira será de Claudemir Oliveira, presidente da Seeds of Dreams, que falará sobre a psicologia positiva. Eu já conversei um pouco aqui com o Claudemir, acho que vocês concordam com a gente que isso é uma baita de uma terapia, certo, Claudemir? Vamos pensar positivo a partir de hoje, tá certo? A segunda palestra de Luiz Gamamor, vice-presidente executivo de vendas e marketing da TAP Portugal, que está vindo também nos prestigiar essa tarde conosco. Depois da exploração conceitual e prática, o tema será concluído com um bate-papo estratégico de líder para líder, com a presença da Chieko Aoki, que é presidente da Blue Tree Hotels, e também da rede Spotlight, que já está presente. Muito obrigada pela participação da senhora conosco aqui à tarde. Bom, então vamos para essa good vibration, para a energia positiva. Ele é muito conhecido por sua carreira em parques temáticos, muito querido por muitos de vocês. Trabalhou por muitos anos para a Disney Destinations, em vendas e também no treinamento do profissional de turismo. Nesta fase, ele especializou-se em sonhos e magia. Na sua vida pessoal, teve experiências desafiadoras, que o tornaram especialista em valorizar o poder do otimismo. Criou sua própria empresa, a Seeds of Dreams, e tem encantado plateias de vários países com as suas técnicas de psicologia positiva. O que o profissional do turismo, que vive no furacão dos desafios, tem a aprender com a sua técnica? Claudemir Oliveira. É um prazer tê-lo conosco. A partir de agora, somente pensamentos positivos nessa palestra. Muito obrigado. Seja bem-vindo, querido. Privilégio, muito obrigado. Que privilégio estar aqui mais uma vez. Queria primeiro, naturalmente, agradecer a oportunidade. William, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Aviesp. A minha história é na área da aviação. Trabalhei para a Eastern American, depois United Airlines, e tive o privilégio de passar os meus últimos 15 anos na Disney, 5 no Brasil e 10 nos Estados Unidos. Eu sei que muitos de vocês que encontrei por aí falam, mas Claudemir, e eu falei, a psicologia positiva tem tudo a ver com Disney. Tudo a ver com Disney. Né? Muitas pessoas não sabem, mas nos últimos 10 anos eu decidi investir $300 mil em um mestrado e um doutorado, que estou para acabar, em uma área fascinante, e fiz isso nos meus finais de semana, noites, e não me arrependo. Que coisa linda a gente poder falar das coisas que a gente gosta. Né? Então, muito obrigado pela oportunidade. A imaginadora que entrou em contato comigo para fazer essa palestra. Eu tenho 35 minutos, já está cronometrado aqui, pode ficar tranquila, Ana, não vai precisar fazer nenhum sinal. E nós vamos falar um pouquinho sobre psicologia positiva aplicada às corporações. O que eu viria fazer aqui com vários empresários? Falar de psicologia e não aplicar nas empresas? Claudemir, você está louco? Não, meus amigos. Os meus conceitos que eu vou usar, eu quero naturalmente trazer para a psicologia positiva. Já fiz meus agradecimentos, mas um em especial eu gostaria de fazer a vocês. Quando entrei na Eastern, eu aprendi a admirar os agentes de viagens. Aí depois a American Airlines comprou a Eastern Airlines, a rota, e eu passei a admirar os agentes de viagens. Fui para a United Airlines e continuava a minha paixão por vocês, agentes de viagens. E vocês sabem que eu repito essa história em todas as palestras que eu faço. Eu devo estar aqui hoje aos agentes de viagens. Sempre falei isso, não é nenhuma novidade o que estou falando, mas repito para deixar claro esse meu reconhecimento. Cada passageirinho que entrava no meu avião, agente de viagem. Quando eu fui para a Disney, fui preocupado. E agora, cada pessoa que entrava com aquele ingresso, via 80%, 90% através do agente de viagem. Então, o meu agradecimento eterno a vocês. E sempre falei, alguns observadores perceberam nos últimos 3 anos
que eu sempre ao final das palestras eu falava, mesmo se um dia eu não estiver nessa corporação fantástica, eu vou continuar falando bem dos agentes de viagens. Estou aqui para provar. Hoje tenho a minha empresa e agradeço a oportunidade de vocês poderem me escutar. Semana passada eu falei num congresso de recursos humanos, onde eu comecei com essa frase do Peter Drucker. A razão de um negócio é criar um consumidor. E depois coloquei uma outra frase do Theodore Levitt, conquistar um cliente é fácil, difícil é mantê-lo. Eles queriam que eu falasse um pouco sobre o ponto de vista dos colaboradores, dos funcionários. Então eu coloquei isso para dar foco ao cliente. E pessoal, cheguei a uma conclusão simples, que parece meio absurda, mas quem foi que falou para vocês que é o cliente que paga a conta? Quem foi que inventou essa história que se fala há décadas que o cliente é rei? Quem foi que inventou essa história? Quem inventou essa história? E olha que interessante, o Sidney terminou assim como se ele estivesse passando a bola para o Claudemir. Sidney, você jogou a bola, não tem como não fazer o gol. Não tem. Quem paga a conta, meus amigos, é o teu colaborador, não é o cliente. O teu cliente não vai para a tua empresa se você não tiver uma equipe de primeira. O teu cliente, o teu funcionário, ele é rei. Cliente é consequência. Porque se você tiver uma equipe medíocre, não existe cliente. Ponto final. Vamos modificar a história. O cliente não é mais o rei. E quem está falando é Claudemir Oliveira, com um pouquinho que eu aprendi aí nessas corporações. O rei, meu amigo, é aquele que trabalha para você. Contrate certo para você ver se ele não é o rei e se não é ele que está pagando todas as contas. Então a inversão de valores, comecei a mudar. Comecei a mudar desde que estava na Disney, vendo essa proposta de realmente valorizar os funcionários. 3 palavras fantásticas para se conquistar esse novo passageiro, que é o tema que me deram na palestra. Pessoal, não dá para ter sucesso sem entusiasmo. Entusiasmo do grego, ter um Deus dentro de si, estar possuído por um Deus. Ou existe uma outra definição, ter um Deus dentro de si, cantarolando. Olha que lindo. Quando você fala, Maria fala entusiasticamente. Se você for ao pé da letra, você diz, Maria fala como se soubesse do que ela tem, do que ela quer. Precisamos ter funcionários entusiastas. E aqueles que não são entusiastas, põe no olho da rua. Porque o cliente, eu volto a dizer, ele não aparece se não tivermos essas capacidades. Eu adoro falar sobre excelência. Eu ficaria uma tarde inteira falando sobre excelência. Mas olha como é simples definir excelência. Vem do verbo exceder. Todas as pessoas excelentes excedem. Todas as pessoas excelentes fazem mais do que se pede. Olha que lindo, como é fácil saber, como é fácil ser excelente. Ah, Claudemir, mas o meu horário de trabalho é das 9 às 6. Eu não vou trabalhar 1 hora a mais. Não tem nenhum problema. Seja medíocre, seja mediano. Agora, cuidado, porque eu vou ficar muito bravo e eu viro um monstro com os idiotas e com os medíocres que criticam os excelentes. Aí eu vou para cima, eu viro leão, eu viro bicho. Eu viro bicho. Os excelentes fazem mais do que se pede. A todos vocês, você quer ser excelente na agência que você trabalha? Faça mais do que o teu amigo do lado. Mas Claudemir, não tem outra saída. Faz mais, estuda mais, se prepara mais, fica um pouquinho a mais também. É interessante como as pessoas querem ser excelentes sem exceder, sem fazer mais do que se pede. E sucesso, a única regra. Nos meus 8 anos trabalhando para a Eastern America United, eu sempre faço questão de falar Eastern. Sabe por quê? Porque sem ela, apesar de não existir mais, eu não estaria aqui hoje. E foi ela que apostou num desqualificado, que é este que vos fala, que era office boy,
e falou, eu tenho fome desse emprego. Já estou falando de contratação, já estou falando de excelência. Adélia Prado, não quero garfo, não quero queijo, eu quero é fome. Porque se eu tiver garfo e queijo, a fome, não adianta nada, eu preciso da fome. Precisamos procurar funcionários que tenham fome de fazer aquele trabalho. Porque tem muita gente reclamando e não fazendo. Sucesso, pessoal. Viajei o mundo, em todo lugar do mundo, se diz, toda regra tem uma exceção. Qualquer lugar, qualquer língua, francês, espanhol, qualquer língua, toda regra, Claudemir, tem uma exceção. Eu descobri com 13 anos de idade, meus amigos, uma regra que não tem exceção. Uma regrinha, a regra do sucesso. Você nunca vai encontrar uma pessoa de sucesso dizer que odeia o que faz. Ponto final. Não, Claudemir, não tem exceção. Todas as pessoas de sucesso amam, idolatram, são apaixonados pelo que fazem. Ponto final. Minha definição não é capitalista. Em nenhum momento usei a palavra preciso ser rico. Está na primeira página dos jornais para definir sucesso. Sucesso é o amor pelo que se faz. Ou você vai dizer que aquele professor, que mesmo que não tem um salário extraordinário e que dá uma aula de primeira para o teu filho, ele ou ela não é uma pessoa de sucesso. Ou você vai falar para mim que o teu office boy, que esbanja talento naquela função que ele tem, não é uma pessoa de sucesso. Essa visão capitalista e essa visão que você precisa ser sempre o primeiro colocado para prestar, é uma visão que já morreu há muito tempo na minha vida. É uma visão pobre. Sucesso, então, é amar o que se faz. E não tem exceção para essa regra. Desafio 6,5 bilhões de pessoas no mundo a dizer, Claudemir, encontrei a exceção. Pessoas de sucesso adoram, sonham com aquilo. E por adorar, e por serem apaixonados, adivinha o que eles fazem? Eles fazem mais do que pedem. É por isso que excelência e sucesso está tão relacionado. É por isso que essas duas palavras são tão fascinantes. As três palavras. Aí, ó. Olha como é fácil explicar a psicologia positiva. Por isso que eu entrei nessa área, para trazer para o mundo corporativo. Está aí, ó. Olha quantas qualidades, quantas coisas lindas ali. E notem o foco onde está, no vermelho. Se olhar todas as coisas boas do ser humano ou do profissional, olha como está fora de foco. A psicologia tradicional, por séculos, enfatizou sempre o problema. E nós estamos ainda nessa fase no mundo corporativo. A psicologia positiva surge, então, numa universidade chamada de Pennsylvania University e a Harvard University nos Estados Unidos, para começar a estudar o que faz as pessoas felizes e o que faz os ambientes de trabalho realmente ter mais produtividade. Então, a psicologia tradicional foca no problema e a psicologia positiva não é que ela esqueça o problema, mas ela busca as potencialidades e eu vou dar alguns exemplos para vocês em alguns minutos. Movimento científico na área de psicologia positiva que foca mais o lado positivo das pessoas. Prático, não? Então vamos ver como é que é isso na prática. Essa foto diz muito de psicologia positiva. E é um termo que é usado constantemente pelas pessoas. Copo meio cheio, copo meio vazio. Mesma visão sob o ângulo de uma pessoa negativa e uma pessoa positiva. A ciência tem provado que as pessoas que falam que o copo está sempre mais cheio, adivinham o que acontece? Ele se enche. E as pessoas que falam que está sempre meio vazio, acabam esvaziando. Então, alguns conceitos da psicologia positiva. No Brasil e na América Latina, é um termo ainda não muito utilizado. E eu há 10 anos, 2000, quando cheguei nos Estados Unidos, eu sabia que a maioria dos palestrantes na América Latina usavam 3 palavras que hoje, se você falar para um empresário, já quebra exatamente ali a vontade de trazer o palestrante. Autoestima, motivação e autoajuda. Ninguém aguenta mais. Por isso que surgiu a psicologia positiva. Então, há 10 anos, o Claudemir estava se preparando para um dia poder trazer essa ciência